Vamos abrir a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Já tivemos uma abordagem desse texto em notas introdutórias, onde fizemos um apanhado geral na questão prática do capítulo 4 de Efésios. E agora nós vamos separar na estrutura do texto e dentro da estrutura do texto, separar as divisões da estrutura para que nós tenhamos um aprendizado aprofundado nesse capítulo sobre o chamado prático do Evangelho. Nós estamos falando sobre esse assunto. O contexto é a igreja que vai cair na graça do povo. A igreja que vai cair na graça do povo. E a abordagem objetiva é o chamado prático do Evangelho. Nós não teremos uma igreja que vai cair na graça do povo se cada crente não atender ao chamado prático do Evangelho. Amém? Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Deixa eu ser bem direto. Eu tenho aqui algumas notas bíblicas para estar entrando com os irmãos. Nós vamos estar nos aprofundando nesse texto, onde nós teremos uma aplicação direta para trazermos ao nosso contexto e aplicarmos no nosso dia a dia. Então, se você achou, diga amém. 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 Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor e uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Vamos ler o versículo 6, todos juntos no 3. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Senhor, esta é sua palavra, suficiente e inerrante, e nós professamos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Deus, o nosso desejo nessa noite é que o Senhor se apodere de nós com a sua palavra, venha saculejar o nosso coração, venha nos trazer despertamento, encorajamento e capacitação para que possamos ser cristãos que atendem o chamado prático do Evangelho e desejam viver para a glória do Senhor nessa sociedade decaída. Ó Deus, e assim, certamente, a nossa oração que é um pedido com a prática que nós desejamos ter, que o Senhor venha fazer com que a nossa igreja venha cair na graça do povo, ó Deus. Não na língua do povo, mas na graça do povo. Para que o povo veja a glória do Senhor revelada em nós. Para que o Senhor veja, para que o povo veja o amor do Senhor em nós e através de nós nos nossos relacionamentos uns com os outros. Em nome de Jesus, fale conosco. Esse pregador, ó Deus, se esconde atrás da sua voz e pede por graça e misericórdia, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar a cada coração e que seja clara a sua voz, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? O chamado prático do Evangelho. Talvez esse seja o desafio maior e mais importante que o cristão maduro deve estar atento. Nós já estamos batidos sobre a questão do que é o Evangelho, da obra de Cristo, o que Ele fez por nós, quem Ele é, quais são as suas promessas, o que a Bíblia nos ensina a respeito daquilo que Ele deseja de nós. Ok. Mas o Evangelho, ele não é subjetivo no que diz respeito às suas exigências.
O Evangelho é objetivo no que diz respeito ao viver do crente. Eu gostaria de, nos próximos dias, perguntar, não eu, mas na figura de alguns irmãos, para 10 pessoas, 10 crentes de 10 igrejas diferentes em São Fidélis, uma pergunta tranquila: o que é ser cristão? Eu gostaria de perguntar a 10 crentes de 10 igrejas diferentes em São Fidélis o que é ser cristão. E eu tenho certeza que nós teremos, se não 10, bem próximo de 10 respostas diferentes. O nome disso é uma crise de identidade cristã na sociedade. Os próprios cristãos não sabem o que é ser cristão. Nós estamos muito distantes daquilo que viveram os nossos primeiros irmãos ali na igreja primitiva, na era apostólica. Se nós olharmos para a reforma protestante e observarmos aquilo que aqueles cristãos naquele tempo estavam buscando, nós vamos observar que nós destoamos como igreja, como prática cristã, de muitas verdades ali, irmãos. E agora, a pergunta que nós fazemos para 10 cristãos sobre o que é ser cristão, nós devemos agora voltar essa pergunta para 10 ímpios e perguntar para esses ímpios o que eles enxergam olhando para a igreja, o que é ser cristão. Porque eu posso responder com as minhas palavras o que é ser cristão. E eu não estou falando a diferença de resposta em palavras, eu estou falando a diferença de resposta em essência, irmãos. Se fosse só diferença de palavra, cada um colocasse na essência do Evangelho puro e simples o que é ser cristão, ok, cada um com suas palavras. Mas não estou falando de diferença de palavras, estou falando que nós teremos respostas diferentes essencialmente. E aí, quando nós perguntarmos a 10 ímpios sobre o que é ser cristão, quando eles olham para a igreja e veem os cristãos vivendo com essa perspectiva, qual é a resposta que eles dão sobre o que é ser cristão? O que você, caro amigo que conhece o Miguel, pode me dizer sobre o que é ser um cristão? O que você, meu irmão, aqui de Aracaju, ao olhar para a vida do seu Beto, estou falando de um não crente, um não cristão, aquele que não reconhece o Senhor Jesus como suficiente Salvador, o que você, ao olhar para a vida do seu Beto, pode me dizer sobre o que é ser um cristão? O que o Senhor pode me responder, amigo, olhando para um cristão da primeira igreja batista de São Fidélis e dizer o que é ser um cristão? O que você, olhando para a igreja Sonho de Deus, do pastor Dadal, pode me responder sobre o que é ser um cristão? E eu tenho certeza que teremos 10 respostas diferentes, porque a perspectiva que nós temos vivido é que as pessoas estão olhando para os cristãos e como cada um está vivendo o cristianismo segundo aquilo que eles mesmos entendem ser cristianismo, não segundo a ótica do cristianismo, do evangelho, nós vamos ver as pessoas olhando para nós e dizer, isso é ser cristão com base no que eu vejo na vida daqueles ali. Isso é ser cristão com base naquilo que eu vejo naquela igreja. Como nós, como igreja, nos distanciamos do Evangelho, e por isso a reforma e a logo da reforma é Igreja Reformada sempre se reformando, nós precisamos nos atentar e olhar para o tempo de hoje que nos exige uma reforma prática do cristianismo, uma reforma prática da vida cristã. Nós não estamos mais precisando, irmãos, de que se levantem luteros e preguem nas portas das maiores igrejas teses combatendo o falso evangelho. Nós estamos precisando de homens que se levantem e digam, eu quero ser um cristão à luz das Escrituras e eu quero responder ao chamado prático do evangelho. É diferente. Eu não preciso querer imitar Lutero como um reformador que fez as 95 teses. Eu posso até olhar para a vida de Lutero, como ele viveu na sociedade no seu tempo e como ele impactou nos relacionamentos e então buscar praticar o cristianismo assim. Eu posso olhar para tantos outros, o Kuyper,
o John Knox, e ver como que esses homens impactaram o seu local onde eles viviam. Agora, irmãos, nós precisamos nos atentar para essa realidade, de que o Evangelho exige um viver nos moldes do Evangelho. Nós precisamos resgatar uma vida prática no Evangelho. Eu não estou te convidando, e o chamado do Evangelho não é esse. Quando eu digo o chamado do Evangelho não é esse, o chamado do Evangelho não é para que você componha numericamente um rol de membros da igreja. O chamado do Evangelho não é para que você venha preencher uma vaga de banco na igreja. Não. O chamado do Evangelho é para que você venha responder na sociedade como resposta de Deus à sociedade diante daquilo que Cristo fez por você, é para você e deixou de ensino para você. Muitas igrejas, elas têm oferecido o chamado ao Evangelho. E nós não podemos cair no erro de chamar as pessoas ao Evangelho para viver de forma morna, numérica, representando reuniões. Você não é chamado para ser um cristão que só preenche vagas em reuniões. O Evangelho te chama para que você venha responder de forma prática no seu dia a dia. O chamado do Evangelho é para que você seja um cristão de segunda a segunda. O chamado do Evangelho é para que você represente um povo que vive separado numa sociedade decaída, irmão. Você não pode ser um cristão que está respondendo ao Evangelho, tá, vou responder o Evangelho, vou levantar minha mão, vou ser batizado e vou ser mais um número no hall de membros da Igreja Batista de Água Fria. Eu vou responder o Evangelho, eu vou levantar minha mão e vou ser mais uma pessoa que, domingo após domingo, tenho a minha cadeira cativadinha na igreja. Inclusive, não gosto nem que ninguém sente no meu lugar. Já tem um formatinho já do assento. Você encosta nele, ó. Você chega a dar aquelas pichadas, ó. Aqui é meu lugar. Seu lugar não é aí não, irmão. Seu lugar é viver nessa sociedade aí, ó. Que piora dia após dia. Que dia após dia exige mais posicionamento dos cristãos. E aí, eu gostaria de estar apresentando a estrutura dessa perícope, desses 6 versículos, porque nós temos aqui imperativos e indicativos. Olhe para o texto comigo e observe que o versículo 1 do capítulo 4 é a exigência do Evangelho. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação, que fosse chamado, da vocação que fosse chamado. Se divide no capítulo 4, versículo 1, essa é a primeira divisão. Segunda divisão, capítulo 4, versículo 2 e 3, apresenta um padrão do Evangelho. Primeiro, a exigência do Evangelho, que viva de modo digno da vossa vocação. E aqui é uma exigência, não é uma opção. Olha, o crente, se ele quiser viver de modo digno da vocação, ele vive. Não, rogo-vos, é um imperativo. Rogo-vos que andeis. Paulo não está falando, olha, seria bom que vocês andassem. Olha, eu acho que melhor para vocês é andar de modo digno. Ele está dizendo, eu rogo. Segunda divisão, capítulo 4, versículo 2 e 3, é o padrão do Evangelho. Como que os chamados vão viver respondendo ao chamado prático do Evangelho. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o padrão do Evangelho. E do capítulo 4, versículo 4, 5 e 6, nós temos os indicativos do Evangelho para um viver de modo digno. E aí ele apresenta um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Irmãos,
Gostaria de olhar passo a passo, dentro dessa divisão, capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 2 e 3, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Olhando para a exigência do Evangelho, olhando para aquilo que o Evangelho nos dá de padrão e olhando para aquilo que o Evangelho nos oferece de indicativo para que nós consigamos viver de modo digno da nossa vocação. Olhe comigo para o capítulo 4, versículo 1. Volte os seus olhos para esse texto. Aos santos. Paulo está dirigindo a sua palavra aos santos. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação. Há aqui uma palavra que nos chama a atenção. O rogo-vos. Paulo está trazendo aos irmãos uma instrução, mas num tom de um pedido firme, um rogo. Ele não usa outro verbo, senão um verbo mais claro para apresentar o desejo que ele tem. Ele está dizendo que, além de pedir aos irmãos para que vivam assim, ele está indo aos irmãos em oração e pedindo a Deus pelos irmãos para que estes vivam assim. Uma nota aqui que nós precisamos destacar é que a carta aos Efésios, no original, nos seus papiros mais antigos, ela não tem o destinatário da igreja de Éfeso. Genebra, quando estudou os mais antigos escritos, eles observaram que estava destinado aos santos. Aos santos. Olhe comigo rapidinho, o capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, e aí tem que estão em Éfeso e fiéis a Cristo Jesus. O original estava aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Depois de uma série de estudos, então acharam um destinatário por também, na história, achar essa cópia na igreja de Éfeso. Então se tem ali uma comprovação de que tinha um destino. Essa carta não foi achada em outro lugar, senão ali naquela localização. Isso nos chama a atenção. Paulo está dizendo no capítulo 4 para que vivamos como é digno da nossa vocação. E ele está dizendo para quem? Ele não está chamando ímpios a se converterem a Cristo Jesus. Ele está chamando crentes, salvos, santos a viverem como é o modelo do Evangelho. É um chamado do Evangelho para cristãos. Nós devemos, irmãos, responder isso dizendo, graças a Deus porque eu sou um salvo. Mas também dizer, Pai, eu quero viver o seu Evangelho. O Senhor me salvou para quê? O Senhor me salvou com qual objetivo? E a palavra santos significa separados. A palavra santos no original grego, eu não estou dando aula de grego, na verdade eu preciso estudar muito. A palavra hagios, que tem 3 sentidos. Primeiro sentido, sentido físico, é o sentido de pureza. Segundo sentido, o sentido moral, que é imaculado. E o terceiro sentido de hagios é cerimonial, que significa consagrado. Ou seja, quando Deus está separando um povo, Ele está separando um povo para ser puro no seu viver físico, prático. O modo de vestir, por exemplo, para ser prático na aplicação. O modo que você se alimenta. Você não come igual um jumento desenfreado. Você se alimenta adequadamente. Você não come como se fosse a última broa que a irmã Eliane fez. Você come alguns pedacinhos e toma um copinho de café. O impulso da carne é falar, eu vou acabar com esse tabuleiro de bolo. Aí senta eu e Gil em volta do tabuleiro, como é que nós vamos comer esse bolo, Gil? Vamos comer alguns pedacinhos e tirar ele daqui, para a gente depois só
bateu o papo, eu subi para a Bucana, você ir tirar seu leite e tá bom. A forma com que você trata o seu corpo, cuida do seu corpo, uma atividade física regular. Estou falando de você ser um marombeiro, estou falando de você dar uma caminhada, de você cuidar dessa parte. Os santos de Deus que vivem numa sociedade depravada, eles são separados para que sejam santos no sentido moral, eles são imaculados, eles não têm as manchas e as marcas que eles carregam construindo de uma vida pecaminosa. Eles se apresentam para viver, e o chamado do Evangelho é que nós vivamos moralmente imaculados. O que isso quer dizer, irmãos? O que isso significa para nós? Significa que você, caro amigo, quando você for viver o seu dia a dia, você não vai colocar os olhos na mulher do seu próximo. Que você, minha querida irmã, não vai ser tomada por vaidade e querer comprar impulsivamente só para ter aquilo que nem usa. Isso significa, meu amigo, que você não vai ter uma consciência pesada ao viver entre as pessoas, escondendo os seus pecados, porque moralmente, na sua consciência, você sabe tudo que fez e está manchado, sem mácula. Sentido cerimonial, quando nos apresentamos coletivamente diante de Deus, Deus deseja homens e mulheres santas, que têm consciência de sua natureza pecaminosa, que têm consciência da queda, do pecado original e que esmagadamente sabem a obra de Cristo que Ele fez por nós e por isso eles se apresentam consagrados a Deus. Esses são os santos que a carta está destinada, e quando a carta está destinada a esses, no capítulo 4, ele está apresentando a exigência prática do Evangelho, esse chamado prático. E aí, quero olhar com os irmãos agora para o capítulo 4, versículo 1, mais um termo, uma parte do versículo. Ele está rogando os santos, que são salvos, que foram alcançados por Cristo Jesus, mas que agora vão se apresentar ao mundo. Os santos vão viver no mundo, eles não vão ser colocados numa redoma. E aí ele vai dizer como agora? Que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Primeira coisa, não estamos falando de um chamado específico na vida do santo. Nós precisamos entender isso, porque um crente de cadeira cativa na igreja pode dizer: sei, Paulo está exigindo que o pastor venha viver uma vida em prática do Evangelho. Entendi. O Ziel, o Jonathan, o Vitor, o Miguel, o Gessinei, esses sim, devem responder esse chamado e andar de modo digno. É uma tarefa para eles. Não. Chamados aqui é o chamado à salvação. Ou seja, quem deve viver de modo digno é todo aquele que foi salvo por Cristo Jesus. Se você está aqui na igreja, não foi salvo, não reconheceu sua pecaminosidade, não reconheceu o que Cristo fez por você na cruz, não reconheceu que Deus salva somente por graça, por fé, mediante a fé em Cristo Jesus, então não é para você essa palavra. A palavra para você é: se arrependa hoje, se converta. Eu vou te batizar aqui. E aí você vai dar início à sua trajetória cristã. E depois disso, aí então essa exigência é para você também. Você vai ter que responder. Irmão, quem prega para o seu colega de trabalho não é o pastor. Você pode até pegar um vídeo lá do pastor pregando e colocar lá, não sei se vai atrair, se ele for um eleito ele vai ser atraído, mas se ele não for, ele vai até dar um tapa no seu celular. Quem prega para os seus alunos é você. Quem prega para os seus companheiros de corporação é você. Quem prega para os seus companheiros lá de trabalho é você. Quem prega para suas amigas da rua não é o pastor, a menos que você marque um culto, chame o pastor vai lá pregar. A não ser que uma delas vai morrer, aí vai todo mundo lá e o pastor vai lá pregar no velório.
Eu espero que você não está esperando essa oportunidade, até porque já perdemos uma, quando chegar essa oportunidade do pastor ir pregar no velório. Você deve assumir o seu papel de santo, de salvo, e então responder o chamado prático do Evangelho, e então viver andando como é digno da sua vocação de salvo. A ideia do texto é: você foi salvo não para andar como você quer, mas para andar como o Evangelho exige que você anda. E aí o termo está dizendo: andeis. Observe que nós não somos chamados para serem torres. Olha, eu estou aqui, plantado. A ideia dos monges era tirar os homens do meio da sociedade, levar eles para um lugar onde, cercado de toda impureza, com muros, eles não podiam ter contato com a sociedade. Então, no mosteiro, seria fácil, eles seriam santos. Não, a palavra santos é separados, mas separados não estruturalmente, não geograficamente, não dentro de muros, é separados no mundo. Quando Jesus ora, nós já tivemos aqui uma exposição em João 17, ele vai dizer: rogo-vos não que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Nós estamos vivendo aqui, meu irmão. E aí, andeis, ao verbo. O verbo prático aqui. Esse verbo andar como cristão deve ser conjugado por cada cristão andando no seu viver diário. Que andeis. E eu te chamo a atenção, porque você anda para ir à padaria. Como que você anda sendo um santo indo à padaria? Andeis de modo digno da vocação. O modo digno da vocação é como que você está andando, respondendo ao Evangelho. Como que você anda indo ao médico? Como que você anda indo trabalhar? Você anda de qualquer jeito, segundo as suas próprias vontades, fazendo de acordo com o que você acha, guiado pelo seu ego, pelos seus impulsos. Andar de modo digno é responder o Evangelho dizendo: eu quero ser um cristão onde quer que eu vá. E cristão é um pequeno Cristo, irmãos. A falha das igrejas que até sinceramente intencionadas estão clamando por avivamento é que elas esperam que Cristo se manifeste de forma especial novamente e as pessoas vejam a glória de Cristo. Quando, na verdade, a oração da igreja de hoje deve ser: Senhor, eu quero ser um pequeno Cristo, eu quero representar o meu Senhor. Isso vai impactar a sociedade. Deixa eu caminhar com os irmãos e olhar agora como esses santos devem andar. Ok, pastor? Entendi. Eu sou um santo. O Evangelho exige de mim que eu pratique a vida cristã onde quer que eu esteja. Eu devo andar de modo digno, eu devo andar de cabeça erguida. A palavra de modo digno é aquele que anda com a cabeça erguida, que não se envergonha. O apóstolo Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder manifesto de Cristo para a salvação daquele que crê. Nós devemos viver, irmãos, esse Evangelho prático. E como viver isso na prática? O texto é claro, no versículo 2, olha comigo. Como que você, que foi chamado salvo, você é salvo agora, você é um cristão. Então você vai continuar convivendo com amigos que não são cristãos. Você vai no mercado que o dono dele não é cristão. Você vai no médico que a atendente não é cristã, o médico não é cristão. Você agora conversa com suas amigas da rua que ainda não se converteram, mas você se converteu, você é salva. Como que você deve viver? Olha comigo aí, capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um cristão
ele não é soberbo. Se uma pessoa foi salva por Cristo e ainda é soberba, ela ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo vai se apresentar como um servo sofredor humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. E aí são as duas primeiras características que traz o texto para nós: humildade e mansidão. Ah, você sabe como é, pastor? Pedro era explosivo, eu também sou. Falou, levou, pastor. A minha língua, pastor, soltinha. Vai se converter, irmão. Calma aí, converte a língua. Sabe como é que era, pastor? Meu dedo coça. Quando eu vejo uma postagem lá, eu fico doido. Meu irmão, nós precisamos olhar para o Evangelho. Está rindo aqui? Nós precisamos olhar para o Evangelho. A começar no pastor. E deixa eu te dizer, um santo não nasce pronto. E nós vamos olhar a característica e a obra do Espírito daqui a pouco. Mas você precisa entender que o Evangelho te chama para viver de forma prática. E talvez você tenha entendido o Evangelho. Não, o Evangelho me chama para eu ser capacitado, para eu ficar maneiro, para eu colaborar com a igreja, para eu ir lá na igreja ajudar. Meu irmão, como você vive? O Evangelho se interessa no seu modo de vida, em transformar o seu modo de vida. O apóstolo Paulo, que está escrevendo esse texto, ele mesmo pode se reivindicar no texto e dizer: eu sou o padrão, olhe para mim. E na verdade ele vai nos transparecer essa ideia, como ele diz: portanto, como prisioneiro do Senhor. Ele está colocando como exemplo. Quando ele diz como prisioneiro do Senhor, ele está mostrando que há nele uma expectativa de um modelo de como o crente deve viver. Olha a vida do apóstolo Paulo, como foi. De perseguidor a edificador de igrejas. De aquele que calava a voz dos pregadores para o maior pregador na sua era. Capítulo 9, versículo 20 de Atos, vai mostrar o apóstolo Paulo se converteu e o que é que ele vai fazer logo em seguida? Pregar o Evangelho. Um exemplo de transformação prática. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: eis que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E o tudo se fez novo não é estrutural, é pessoal, é prático, é sua resposta pessoal ao Evangelho de Cristo Jesus. Humildade, mansidão. Esse homem que sofreu açoites, perseguição, esse homem que sofreu privações, um espinho na carne misterioso, prisão, pela causa do Evangelho, é um homem que nós vamos ver humildade de Cristo e a mansidão de Cristo na sua vida. Quando Paulo foi para a prisão, junto com outros que estavam junto com ele na trajetória, inclusive Lucas, que não podia ser preso e logo era liberado por ser um médico e ser grego, e conhecido até entre os romanos como o grego. Ele não podia, e quando Paulo ia para essas prisões, Paulo não reage batendo em nenhum soldado. Paulo não reage dizendo palavras de baixo calão a nenhum dos juízes da época. Paulo reage com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. O humilde servo da palavra está dizendo: eu sofro porque o sofrimento é uma oportunidade para que eu possa pregar o Evangelho. Mansidão. Paulo, quando vai caminhar num lugar que tinha um monte de deus grego, o Areópago,
E inclusive na religiosidade cautelosa deles, deixaram um altar ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo não sai chutando a cabeça dos santos que estavam ali, bicando tudo. O apóstolo Paulo vai fazer o quê? Criar uma ocasião para a pregação do Evangelho. Chega a ser aberração um pastor chutar imagens. Ridículo. Nós somos contra a idolatria. Pregamos contra a idolatria, mas de forma mansa e humilde. O texto vai dizer com longanimidade. Isso é paciência. Paciência, irmãos. Ah, pastor, eu sou fulano de tal, devagar demais. O cara não vem com a gente, não flui. Devagar, o cara vive pecando a mesma coisa. Ah, pastor, não dá não, pastor, que isso? A paciência na vida do cristão, paciência para com as circunstâncias, paciência para com as pessoas, paciência para com as diferenças. Suportando-vos uns aos outros em amor. E esse suportando aqui virou uma desculpa para tolerância. Ah, sabe como é que é? Eu suporto fulano de tal. Já escutei muito isso, irmãos. Você não está suportando nada. Você achou uma âncora falsa para ancorar sua prepotência religiosa. Ah, sabe como é que é? Fulano de tal não tem como amar, né? Mas eu suporto em amor, né? Sabe como é que é? A Bíblia manda suportar em amor? Você não está suportando é nada. Observe que o Evangelho, que exige uma postura do cristão, traz indicativos de como esse cristão deve viver. E agora, trazendo para a nossa vida aqui, comunidade, o Evangelho é um chamado para fora, mas também é um chamado para como nós vamos viver. E o versículo 3 vai dizendo: procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você precisa olhar para esse versículo e se perguntar: como que eu tenho sido com o meu irmão que está sentado aqui do meu lado? Eu nem conheço ele direito, não sei, nunca conversei sobre as suas questões, sobre as suas dificuldades, sobre as suas lutas. Isso não é unidade. Na oração do Miguel, ele falou sobre isso. Eu presto atenção nas orações, que nós precisamos interagir uns com os outros, que nós possamos interagir uns com os outros na questão de poder exortar, confrontar, orar, saber das necessidades uns dos outros. É nesse caminho que nós andamos para a unidade. Atos, capítulo 2, está nos ensinando a respeito da vida da igreja e vai dizer que eles eram unânimes, eles tinham tudo em comum, eles andavam juntos, eles repartiam o que tinham. Nós precisamos, irmãos, olhar para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E guardar a unidade do Espírito é você estar guiado pelo Espírito a se ajustar uns aos outros. A unidade do Espírito é você viver um com o outro, e o elo que te liga ao outro é a ação do Espírito. O Espírito que intercede por nós é o Espírito que também une-nos uns aos outros. O Espírito que apresenta as nossas orações a Deus e intercede junto ao Pai é o Espírito que vai juntar-nos, ajustar-nos para a convivência. E na pluralidade, unidade. O maior exemplo de unidade é a própria Trindade. Em santa harmonia, todos na sua função, sendo Deus um só, em três, Ele mostra e prega para nós a unidade, desde a fundação do mundo.
A terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja, e o Filho executa. O Espírito já estava pairando. Deus diz, o Espírito executa. Aí depois, quando ele vai fazer o homem, ele prega unidade para nós dizendo, façamos, pois, o homem. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus trino, um só em três, pregando para nós unidade. A igreja não pode ser fragmentada, porque o Espírito é um só, e ele desenvolve isso quando ele vai dizer um só corpo, a unidade, um só Espírito. Nós precisamos, irmãos, olhar para essa orientação do Senhor e entender que nós somos chamados a viver no molde do Evangelho, mas não para nós, para a glória de Deus e para o nosso próximo. Unidade. As igrejas, elas se dividem quando não há uma busca pelo vínculo da paz, na unidade do Espírito. E aí agora, no capítulo 4, a partir do versículo 4, você pode observar comigo que tem aqui algumas bênçãos, os indicativos, elas são grandes bênçãos. O versículo 1 é a exigência do Evangelho. O versículo 2 e 3 é o padrão do Evangelho. E o versículo 4, 5 e 6 são os indicativos para que nós venhamos conseguir praticar esse Evangelho. Aí diz assim, há um só corpo. Não tem mais de um corpo, irmãos. A igreja não pode o pé andar para a direita e o outro para a esquerda. A mão quer bater palma e a outra quer cortar cebola. Vai cortar a mão. O único corpo de Cristo, ele deve andar ajustado. E aí vai dizer um só corpo e um só Espírito. Espírito está com letra maiúscula na sua Bíblia. É na ação do Espírito que a igreja deve andar em unidade. Porque se nós andarmos na nossa ação, conforme o nosso querer, cada um vai puxar para um lado. Mas quando nós somos centralizados em Cristo e a ação do Espírito vem sobre nós, nós andamos conforme Ele quer. Somos conduzidos por Ele. E a minha oração é que Deus sopre em nós o seu vento, o vento do Espírito, para que nós sejamos ajustados dia após dia, porque uma igreja bem ajustada é uma igreja forte, que opera em todas as áreas, um ajuda o outro, há mutualidade entre os irmãos, e nós somos capacitados pelo Espírito Santo e trabalhamos em prol do Evangelho, e andamos de modo digno da nossa vocação. A unidade do Espírito e o vínculo da paz significa, e o texto vai explicar, um só corpo e um só Espírito. Porque nós somos chamados, e aí ele volta a repetir o termo, vossa vocação, nós somos chamados de uma só esperança. E quem que é a nossa esperança, irmãos? Responde para mim, quem é a nossa esperança? Jesus Cristo. Jesus é a nossa única esperança. Nós fomos chamados a essa esperança. Ninguém foi chamado a vir à igreja colocando a esperança no pastor Everton. Ninguém foi chamado a vir à igreja colocando a esperança na nomenclatura da igreja, na estrutura denominacional. Nós fomos chamados a vir à igreja na única esperança, Cristo Jesus. Há uma só esperança. E a operação de Cristo em nós é para que nós possamos viver essa esperança. Somos chamados a isso, irmãos. Somos chamados a viver essa esperança. A bênção da igreja, ser um só corpo, a ação do Espírito na vida da igreja é a dinâmica do corpo. E quando nós falamos de a ação do Espírito, nós podemos correr alguns riscos, como já dizia John Stott.
que a igreja de hoje, ela cai num grande erro, que é a polarização, quando falamos do Espírito Santo. Qual é a polarização? Uns não querem falar sobre o Espírito Santo. Sabe como é que é, pastor? Pode causar aí, né, algumas questões, afinal de contas nós somos, né, mais moderados quanto a isso. Outras, elas só falam do Espírito Santo. Não fala da obra, da vida de Cristo. Não fala da inspiração bíblica. Não fala do Deus Criador. O Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, Espírito Santo, ora o Espírito Santo, só o Espírito Santo. O terceiro grupo apaga tudo isso. Não, eu nem quero nem saber disso, eu apago o Espírito. Esse ele pontua como o pior de todos os três. J. Packer, no livro Dinâmica do Espírito, vai nos dizer que o Espírito Santo tem o ministério do holofote. O Espírito Santo age como um holofote oculto que focaliza a luz no Salvador, fazendo resplandecer. A mensagem do Espírito Santo nunca é: olhe para mim, venha a mim, conheça-me. Mas a ação do Espírito, o ministério do Espírito Santo, o holofote do Espírito Santo sempre é: olhe para Cristo, veja a sua glória, ouça Ele e vá a Ele. O problema é que a igreja está fazendo, sabe o quê? A igreja está pregando um Espírito que produz em nós o que nós queremos, aponta para nós e fala a respeito de nós. Olha como que vai falar sobre o Espírito Santo, a primeira referência que nós falamos, olha como que fulano de tal é cheio do Espírito Santo. Imaturos, não conhecem a ação do Espírito, não sabem do seu ministério, e estão dizendo querendo falar sobre o Espírito Santo. A ação do Espírito é apontar para Cristo, não para nós mesmos, não é fazer de nós reconhecidos. A ação do Espírito é em nós, para que através do ministério dele, que é colocar o holofote em Cristo, nós venhamos apontar para Cristo com o nosso viver. O chamado do Evangelho é para que o cristão seja cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8: então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, Galiléia e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Apóstolos, pais da igreja, reformadores, cristãos de água fria, todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo para que nós possamos testemunhar Cristo. A obra do Espírito Santo em nós é para que nós venhamos apontar para Cristo, vivendo como Ele quer que nós venhamos viver. Esse é o chamado do texto. Esse é o objetivo do texto. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo é aquele que santifica, aquele que trabalha na santificação, o Espírito Santo é aquele que capacita, o Espírito Santo é aquele que ajusta o viver do crente na comunidade. Quem convenceu você não foi a oratória do pregador, a pregação foi cristocêntrica e a ação foi no Espírito Santo, mostrando a beleza de Cristo na pregação. Te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Quem te santifica não é o cuidado psicológico do pastor. Quem te santifica é o Espírito Santo nas conversas pastorais e interrelacionais que os cristãos devem ter. Não são as ferramentas psicológicas, não são as ferramentas psicoterapêuticas o que te santifica, o que faz você ir ajustando o seu caráter no padrão de Cristo, no padrão do Evangelho, é a ação do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Não tem que ficar buscando ferramenta, como que você vai se santificar? Passos, 10 passos, 20 passos, 7 passos para a santificação. Não, quem santifica é o Espírito Santo. O Espírito Santo capacita a igreja. E aí, a bênção de ser um corpo em Cristo bem ajustado é que o Espírito Santo, quando olha para o corpo bem ajustado, ele vê as dificuldades que cada um tem.
E Ele nem sempre vai te suprir você pessoalmente na sua necessidade, mas Ele vai dar ao irmão um dom para que possa te edificar e você crescer. É o mistério do trabalho do Senhor na vida da igreja. Vai lá, Moisés, e fala para o povo que eu vou tirar o povo de lá. Mas eu sou de língua pesada, Deus. Eu não vou conseguir pregar, anunciar direito para eles. Então fica tranquilo. Ah, tá bom, Deus, você vai desenrolar minha língua, eu vou ficar tranquilo. Não, eu vou mandar Arão. A minha necessidade nem sempre vai ser suprida em mim, mas Deus vai se incumbir de capacitar alguém pelo Espírito Santo para que Ele possa me suprir na minha necessidade. Irmãos, o texto segue nos dizendo que nós devemos andar em um só corpo, em um só Espírito, em uma só esperança. Agora ele vai dizer um só Senhor. A igreja não tem mais de um Senhor. Por isso o Papa não vai conseguir ofuscar o lugar de Cristo e ocupar o lugar de Cristo. A ideia da Igreja Católica Apostólica Romana é que o Papa seja um cabeça da igreja. A igreja só tem um Senhor, desde quando foi criada, idealizada, desde quando foi inaugurada, até hoje, não mudou o Senhor. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. A igreja foi edificada sobre Cristo Jesus. Ele é que governa no seu trono de graça, com o seu cetro de justiça, a igreja. É Ele que orienta, é Ele que instrui, é Ele que direciona. Ele comprou com o seu sangue a igreja. A igreja é de Cristo. Não, o pastor não é senhor da igreja. O pastor é um servo da igreja. O membro mais antigo da igreja não é o senhor da igreja. Deve ser o maior exemplo da igreja. O Senhor da igreja é Cristo Jesus. E quando eu falo igreja, eu falo da igreja local, eu falo da igreja universal. Só tem um Senhor. E o maior objetivo do falso profeta é convencer as igrejas de que ele é um bom Senhor para elas. Vai vir para convencer que ele é um bom Senhor para elas. Vai unificar, vai ajustar, vai fazer com que enfim, o cara vai lá e diga sua santidade para o Papa, vai ajustar tudinho. Só tem um Senhor. E aí, o texto segue nos dizendo, depois que um só Senhor, capítulo 4, versículo 5, uma só fé. Está com a sua Bíblia aberta? Está ligado? Está acordado? Uma só fé. E aí, uma só fé, irmãos, não quer dizer que nenhuma igreja tenha uma fé que é mais vigorosa e poderosa e a oração que faz lá Deus responde mesmo. Na outra igreja a fé é mais simples, mais quietinha, mais tranquila. Não, entenda isso aqui comigo. Uma só fé diz respeito a uma só crença. Acreditar na mesma coisa significa a firmeza e unidade doutrinária. Esse termo também é usado em Atos capítulo 2, versículo 44. Você pode olhar comigo. Atos capítulo 2, versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós vamos observar que a unidade, eles criam e estavam juntos. A unidade do crer, de viver, ela está ligada. Eu creio na mesma coisa que o meu irmão crê.
Nós podemos entender isso no credo apostólico, nós podemos entender isso nos documentos históricos, as bases doutrinárias da igreja, como que nós aprendemos sobre as doutrinas cruciais do cristianismo. Eu creio que o batismo é assim. E o meu irmão crê a mesma coisa que eu, a unidade da fé, uma só fé, uma só crença. Na mesma igreja, não é cada um crê em uma coisa. Eu creio que o homem é salvo pela graça. O outro diz assim, eu creio que o homem é salvo pela graça, mas que ele pode tomar a decisão de crer ou não. Então não é salvo pela graça, ele é salvo porque ele quer ser salvo ou não. Ah, pastor, mas sabe, cada um tem um modo de pensar, né? Não, é a unidade da fé. A Bíblia tem um padrão, o Evangelho tem um padrão. A firmeza doutrinária é um indicativo para um viver em unidade. Quando nós estamos unificados numa doutrina, quando nós cremos na mesma coisa, estamos firmes naquela doutrina, com o nosso entendimento, não com a exigência ou imposição pastoral, mas com a explicação, eu entendi, beleza, agora eu creio. E aí nós estamos concisos, firmados, não há espaço para aberturas para que entre outras doutrinas, outras crenças a respeito daquilo que nós professamos. O texto também nos diz, um só batismo. O batismo representa a inauguração da nova vida em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deu um exemplo em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 15, quando ele, sendo Deus, vai a João e fala, João Batista, eu quero que você me batize. Ele dá um exemplo. Você não pode ser um crente que não aceita se batizar. Ah, eu sou crente, eu até entendo aí as verdades da igreja. Batizar não, crente se batiza. O batismo, ele nos mostra historicamente que hoje a igreja ela batiza só na água. O batismo significa um mergulho na água. Historicamente, o batismo significava uma aceitação a Cristo Jesus, uma aceitação ao modelo bíblico para aquela igreja local e uma aceitação às doutrinas que aquela igreja propagava. Por isso que na nossa igreja, quando chega alguém que foi batizado em outra denominação, nós, na perspectiva bíblica, entendemos que aquela pessoa precisa passar por um discipulado, entender a doutrina batista que essa igreja professa e novamente ser batizada, dizendo para a igreja, olha, eu sou uma nova criatura, eu entendo que eu morri para o mundo, eu vivo para a glória de Deus, e eu entendo que as doutrinas bíblicas dessa igreja são aquilo que eu quero para o meu viver. Não é só para o pastor fazer números, não significa nada. Significa o batismo uma condição de servo naquela igreja, entendendo que Cristo Jesus fez por ela, como ela deve viver na vida cristã que ela aceita representar aquela igreja. Porque, irmãos, agora que você está nessa igreja, você carrega o nome da igreja com você, onde você vai. Fulano de tal é crente, né? E qual igreja que ele vai? Vai na igreja Batista de Água Fria. Se você está dando um testemunho joia, beleza. Mas se o seu testemunho estiver fracassando, você está representando pessimamente o nome dessa igreja. Então nós entendemos que o batismo é por imersão, talvez até por uma questão clara da Bíblia. Quando Jesus foi se batizar, ele foi se batizar num rio. Será que João Batista ia encher um copinho d'água e espejar na cabeça de Jesus? Num rio? Não precisava ir num rio. Por que João Batista foi a um rio para batizar? Existem historicamente dois entendimentos. Havia, junto com eles, os seus discípulos também batizavam, e o rio era largo. O rio Jordão é um rio largo.
E ali então muitos podiam se batizar ao mesmo tempo. E podiam se mergulhar e levantar a pessoa da água facilmente. Ele era extenso e raso, pouco abaixo da altura da cintura. Talvez, se fosse para batizar de outra forma, eles se dirigissem a uma sinagoga, onde havia uma liturgia melhor preparada e já havia uma cerimônia que podia transitar nesse sentido. Nós então entendemos que o batismo, ele não confere graça, ou seja, o batismo não salva. Cristo te salva e você responde à salvação entendendo que como Cristo se batizou, você deve se batizar. E aí você vai a Cristo, depois vai ao batismo e aí então tem ali a inauguração da sua vida naquela igreja. Caminhando para o fim, o versículo de número 6 traz a ação de Deus para que nós venhamos responder o Evangelho, o chamado do Evangelho prático. O chamado prático do Evangelho. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. E aqui, o texto diz primeiro, esse Deus, Ele é sobre todos, o Deus que é sobre todos, o Deus Criador e governador de todas as coisas. O Deus que é por todos, a obra da redenção, o que Deus faz em Cristo Jesus para salvar os seus eleitos. E em todos, a ação do Espírito Santo trabalhando na vida do crente para que ele possa ser um representante de Cristo, um membro bem ajustado no corpo de Cristo. Por isso que o texto nos diz: sobre todos, nós temos um Deus que é sobre nós, que nos guarda do maligno. Um Deus que trabalha para o bem daqueles que o amam. Um Deus que não nos criou e nos deixou alheios no mundo. Um Deus que se relaciona conosco. Um Deus que é transcendente, mas que é imanente, que desce e vive e age no meio dos seus. E por isso, você, tendo esse Deus que te governa, pode responder o chamado prático do Evangelho e viver uma vida que adora a Deus, uma vida que agrada a Deus. Esse Deus que é sobre todos, Ele é por todos. Você não precisa que Deus faça mais nada para te salvar, porque tudo que você precisa que Deus faça para te salvar, Ele já fez na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. E esse Deus, Ele é por nós. Cristo fez isso por nós. Deus fez isso por nós, por todos os eleitos. Você por você mesmo não vai se ajustar, você por você mesmo não vai conseguir congregar e aceitar as diferenças, viver com as diferenças, mas pelo que Cristo fez, pelo que Deus é, você então é ajustado, e aí no vínculo do amor, na ação de Cristo, de salvar você pode se ajustar, você pode conviver, você pode congregar, por aquilo que Ele fez. Ele é o cabeça, sendo Senhor, mas Ele é o cabeça também porque Ele é o Salvador. Ele é o cabeça porque Ele governa, mas Ele é o cabeça porque Ele também desceu do seu trono, despiu de sua glória e subiu numa cruz e morreu em prol da salvação dos eleitos da igreja de Cristo. E aí termina o texto, e em todos. O Espírito, uma pessoa da Trindade, ele não é exclusivo. O Espírito Santo, na sua grandeza, ele habita em todos. Porque
Não é como se você tivesse ali o Espírito descesse sobre você e agora você tem o Espírito pessoal de Deus desceu, está em você. Você se apoderou do Espírito. Você é um avatar que agora... Não. Entenda isso, irmão. O Espírito em todos é a ação do Espírito Santo que enche todos com graça, com dons, com frutos, ou com o fruto do Espírito, que tem muitas qualidades: mansidão, domínio próprio, paciência, benignidade, amor, paz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que vai flutuar e ir voando para casa. É uma pessoa que vai andar da igreja até a casa e vai ser impossível que as pessoas não vejam as características de Cristo nele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que vai cair estribufado no chão. É uma pessoa que vai se levantar e dizer: Cristo Jesus é o único Salvador. Eu estou testemunhando o que Ele fez na minha vida. Esse Espírito que opera em nós, que opera em todos nós, não adianta o pastor fazer força. Zacarias capítulo 4, versículo 6 vai dizer: não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta o pastor chegar aqui e falar assim: olha, meu irmão, como é que é? Você tem que aceitar o outro irmão ali, né? Vai dizer para os vascaínos aqui na igreja. Graças a Deus nossa igreja tem mais vascaíno que flamenguista. Ó, vascaíno, vocês têm que aceitar os flamenguistas que estão chegando. Por que eu não entendi a risadinha sem graça ali não? Nossa igreja tem mais vascaíno que flamenguista, irmão. Fazer o quê? E aí, meu irmão, o Espírito Santo ajusta os vascaínos com os flamenguistas, os brasileiros com os argentinos, os gregos com os romanos, os judeus com os gentios, e todos, a ação do Espírito é em todos. E aí, quando nós somos ajustados pelo vínculo do Espírito, nós vivemos a unidade do corpo de Cristo, e nós vivemos o chamado prático do Evangelho. Não é porque você é bonzinho que você vai conseguir viver direitinho lá fora, irmão. É pelo que Deus fez, é pelo Espírito Santo, é pela obra de Cristo e a vida de Cristo. É quando você chega aos pés do Senhor Jesus Cristo e diz: eu quero aprender aos seus pés. E você olha para a sua vida, você olha para a vida de Cristo e fala: eu tenho que me ajustar a Ele. E aí o Espírito Santo trabalha te santificando, te ajustando, te moldando. E você é capacitado para responder o chamado prático do Evangelho. Nós somos chamados a não viver por nós mesmos, mas viver por Cristo. E quem vive por Cristo vai responder ao chamado do Evangelho exatamente como o apóstolo Paulo respondeu: viver é lucro, morrer é ganho. Eu vivo por Cristo, eu respondo o chamado do Evangelho, eu sou um cristão. E aí nós terminamos nos perguntando: eu tenho sido alguém que responde ao chamado prático do Evangelho? Tem vivido de modo digno? Ou eu tenho testemunhado: rapaz, sabe como é que é, pastor? Eu tenho testemunhado mal, eu preciso me ajustar. Eu preciso que nessa noite nós oremos, porque eu tenho que me ajustar. Eu não estou dando um bom testemunho na minha casa, na minha família, no meu local de trabalho, onde eu convivo com meus vizinhos e amigos. Pastor, eu não tenho sido manso, eu tenho sido explosivo, eu não tenho sido paciente, eu não tenho tolerado, eu tenho sido intolerante, eu tenho sido impaciente. Pastor, eu não tenho vivido de uma forma humilde. Eu quero nessa noite orar para que eu viva de forma humilde. Quero orar, pastor, para que eu veja as necessidades dos meus irmãos e eu possa dar suporte
Suportar uns aos outros não é tolerar na caminhada, é dar suporte na caminhada. Nós vamos ter a oportunidade de orar juntos. Pedir o Jonathan que possa nos conduzir em um louvor. Você vai curvar a sua fronte e vai dizer para Deus as suas necessidades. Essa noite talvez você precisa reconhecer a ação do Espírito, se submeter à ação do Espírito que deseja te ajustar. Talvez nessa noite você vá orar falando: Senhor, eu quero servir os meus irmãos, mas eu sou tão limitado, me capacita com os seus dons. Momento de você orar, buscar a Deus. Logo em seguida nós vamos estar orando. Ó Deus, nós queremos ser, ó Deus, uma igreja não de nomenclatura, não uma igreja de grandes estruturas, mas nós queremos ser uma igreja em que cada membro vive o chamado prático do Evangelho, Senhor. Ó Deus, a minha oração é para que o Senhor em cada coração trabalhe, chamando, Deus, cada cristão nessa igreja a viver o Evangelho de Cristo Jesus, a não dizer da boca para fora sobre o Evangelho, a não falar sobre o Evangelho, mas falar do Evangelho, da ação prática do Evangelho no seu viver. Ó Deus, peço ao Senhor que venha ajustar cada irmão com a ação do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós venhamos estar, ó Deus, sujeitos a Cristo e dedicados e zelosos em servir uns aos outros. Deus, eu peço para que o Senhor venha capacitar a sua igreja com os dons do Espírito, para que a sua igreja possa servir uns aos outros, ó Deus. Ó Pai amado, que nós venhamos estar firmados no vínculo da paz, que nós venhamos, ó Pai, estar fortalecidos na unidade do Espírito, que nós venhamos, ó Deus, estar vivendo uma fé de profissão viva, que nós venhamos, ó Pai, estar andando de modo digno do Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, agradecidos por Tua palavra, e que o Senhor venha nos ajustar a nossa comunhão, que nós possamos, ó Deus, um está se doando ao outro, um está se apresentando ao outro em amor, em mansidão, em humildade, em paciência, para que possamos edificar-nos mutuamente para a glória do Senhor e para fortalecimento dos seus santos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, irmão. Que a palavra de Deus encontre no seu coração espaço e produza no seu viver frutos. Um abraço, Deus abençoe. Em oração silenciosa, nós estamos assim encerrando o culto nessa noite.